Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dando continuidade ao nosso estudo sobre os contratos, vamos falar hoje sobre a função social dos contratos e também sobre os princípios gerais do direito contratual. A nossa aula de número 2 aqui na teoria geral dos contratos, ok? Acompanhe aí com a gente. Meus amigos, vamos começar falando aqui sobre a função social do contrato. Segue aí essa leitura. Função social do contrato é veículo de circulação da riqueza, centro da vida dos negócios e propulsor da expansão capitalista. Então veja bem, o contrato ele tem uma função muito importante dentro da sociedade. Se eu fosse enumerar as diversas importâncias que o contrato tem para a sociedade, nós vamos ficar aqui 2 horas de vídeo, ok? Então veja bem, eu vou trazer só alguns exemplos aqui para vocês verem que o contrato tem importância para a sociedade. Observe, por exemplo, nos contratos de transporte de coisas. Olha a importância que o contrato tem no transporte de coisas, tá? Ele gera segurança jurídica para as partes ali, contratantes, ok? E faz circular os bens, tá? Outro tipo de contrato, contrato de transporte de pessoas. Toda vez que você está realizando um transporte, por exemplo, interestadual, né, de ônibus, por exemplo, você está então celebrando aí um contrato de transporte de pessoa. Também, se você for pegar um voo, né? For pegar um voo aí, também trata-se de um contrato de transporte de pessoas. Nós também temos os contratos de transporte de cargas e pessoas. Muito bem, olha a importância aí, né? Para a movimentação das pessoas, a importância do contrato. Outra importância, contrato de seguro, tá? Ou também chamado de contrato de risco. Também outro tipo, outra espécie, contrato de compra e venda. Contrato de compra e venda é o mais comum que nós temos, né? Quando você vai comprar um pão, você está celebrando um contrato de compra e venda. Quando você adquire lá uma gasolina, você vai lá, abastece o seu carro, você está celebrando um contrato de compra e venda, ok? Quando você vai estudar na faculdade, vai lá estudar, fazer seu curso de direito, né? Você está fazendo o quê? Um contrato de prestação de serviço de ensino superior, educacional de ensino superior, né? E assim por diante, tá? Então nós celebramos contrato a todo momento. Ou seja, os contratos têm uma importância muito grande para a sociedade. Tá? São diversos tipos de contrato e ela tem uma função social. Esses contratos têm uma função para a sociedade, que é exatamente dar a segurança jurídica, é possibilitar a circulação de mercadorias, de pessoas, a contratação de serviços, tá? A formalização de obrigações de fazer, de não fazer, de dar. Okay? Então o contrato tem essa importância para a nossa sociedade. Olha o que diz o artigo 421, acompanhe a leitura. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Então veja bem, primeira, a regra. A regra é que existe uma liberdade para se contratar. Ou seja, desde que o contrato seja lícito, possua objeto lícito, os agentes sejam capazes, etc. Nós não vamos falar sobre isso ainda, mas desde que ele atenda alguns requisitos, né, nesse caso, o contrato pode ser celebrado por qualquer pessoa, tá? Desde que tenha esses requisitos aí. Ou seja, a regra é que existe uma liberdade para se contratar. A contratação é de forma livre, você pode celebrar os contratos que você quiser, desde que esteja dentro de uma licitude. Tranquilo, mas se isso é regra, então existe a exceção. Qual é a exceção? Essa liberdade de contratar, ela vai ser exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Observe, antigamente entendia-se, pensava-se que o contrato ele tinha função apenas para atender as partes. Ou seja, o contrato ele era voltado apenas para as partes. A sociedade não tinha interesse nessa relação jurídica. Essa relação jurídica dizia respeito entre as partes. Só que posteriormente começou-se a perceber que o contrato tem uma função dentro da sociedade e que ele também tem importância para a sociedade. O que acontece é que, às vezes, dentro do contrato, as partes criam cláusulas que vão contra a sociedade, contra o interesse social. Nesse caso, tá, quando houver um conflito, aí você vai lembrar da balança. Quando houver um conflito entre o interesse privado e o interesse público, predomina o interesse público. Okay? Se houver um conflito aí entre esses dois, prevalece o interesse público. Ou seja, é claro que o legislador, né, colocou, olha, você tem liberdade de contratar. Tá? Então, existe uma liberdade. Só que essa liberdade sua tem um limite, não é ilimitado. Você, então, tem que atender à função social do contrato.
Ou seja, o contrato tem que atender essa função. Ele não pode ir contra os interesses da sociedade. Ok? Vamos dar um exemplo. Suponha que um determinado contrato estipule uma cláusula, por exemplo, que vá contra uma determinação de uma lei. Por exemplo, a lei diz, uma determinada lei diz que determinado local é proibido estacionar. Pronto. Existe lá uma legislação, uma lei de trânsito dizendo que é proibido estacionar em determinado local. Só que você celebra um contrato com alguém, um contrato de transporte, por exemplo, um taxista, em que no contrato existe uma cláusula dizendo que esse taxista pode parar naquele local que é proibido parar, pela regra que está exposta ali da legislação do trânsito. Então observe, pessoal, que existe um conflito aí, né? Ou seja, de um lado existe a legislação de trânsito que está dizendo que aquele local é proibido parar. De outro lado, existe um contrato em que as partes acordaram que o contratado, no caso o taxista, poderá parar naquele local. Aí você fala, professor, e nesse caso, havendo aí esse confronto aparente, o que vai prevalecer? O que vai prevalecer é exatamente a lei. O interesse social é o que vai prevalecer. Ok? O contrato deve obedecer a uma função social, ele não pode ir contra a sociedade, ele não pode ir contra o interesse social. Isso é função social do contrato. Ok? Muito bem. Vamos falar agora, pessoal, sobre os princípios gerais do direito contratual. Olha, veja bem. Primeiro princípio, autonomia da vontade. Nós acabamos de falar e vamos dar continuidade aqui. Autonomia da vontade. Acompanhe aí a leitura. Significa a ampla liberdade de contratar, não cabendo ao Estado qualquer interferência. Tá? Essa definição aqui é doutrinária, tá? Ela é de termos gerais, mas também ela não é absoluta. Porque observe, ele diz assim, significa a ampla liberdade de contratar. Até aqui tranquilo. Tá? Então, o princípio da autonomia da vontade diz que as partes têm a liberdade de celebrar os contratos que quiserem. Você vai colocar uma TV a cabo se você quiser. Você vai contratar um seguro se você quiser. Você vai contratar um segurança privado se você quiser. Você vai contratar uma compra e venda se você quiser. Você vai contratar uma alocação se você quiser. Um empréstimo se você quiser. Ou seja, existe uma autonomia da vontade na contratação. Tranquilo. Só que ele diz aqui essa segunda parte. Não cabendo ao Estado qualquer interferência. Isso aqui, gente, não é verdade, tá? Na verdade, cabe sim ao Estado alguma interferência. Quando o interesse social sobrepor ao interesse privado, particular. Tá? Nós vamos falar aqui que, na verdade, essa autonomia da vontade ela não é ilimitada, ela é limitada. Essa autonomia da vontade é limitada. Limitada por quê? Pelo interesse social. Se houver um interesse social, o Estado intervém para prevalecer o interesse social. Ok? Segue a leitura. As partes podem fazer uso dos modelos contratuais típicos ou criarem uma modalidade de contrato de acordo com suas necessidades, que são os contratos atípicos. Então observe, aqui já vamos começar a classificar os contratos. Contratos típicos são aqueles contratos regulamentados no nosso Código Civil, tá? Que estão ali regulamentados. Se você abrir o Código Civil, onde dispõe acerca dos contratos, você vai ver que lá dispõe de vários tipos de contrato. Contrato de compra e venda, contrato de locação, tá? Contrato de empreitada, de transporte, de comodato, contrato de mútuo, que são contratos de empréstimo, tá? etc, etc, etc. Nós temos lá diversos contratos que são, então, regulamentados no Código Civil. Esses são chamados de contratos típicos. Mas nós podemos ter também contratos atípicos, que são contratos que não estão regulamentados lá no Código Civil e você pode regulamentar. Igual eu disse, desde que não vá contra a legislação, nossa legislação. Então diz lá o artigo 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. Ou seja, contratos atípicos está dizendo o seguinte, é lícito às partes estipular contratos que não estão regulamentados no Código Civil. Tá? Observadas as normas gerais fixadas no Código, ou seja, não pode ir contra o Código Civil, não pode ir contra, na verdade, a legislação como um todo. Okay? Exemplo de contrato típico que está lá no Código. Falamos já, né? Contrato de compra e venda, empreitada, locação, de empréstimo, de transporte, de comodato, de mútuo, tá? Contrato de prestação de serviço, etc, etc, etc. São contratos típicos.
Agora, e os contratos atípicos? Um exemplo de contrato atípico seria o contrato de publicidade. Se você procurar no Código Civil, você não vai achar lá o contrato de publicidade. Ou seja, esse contrato é um contrato atípico. Não está regulamentado no Código Civil. Mas é possível você firmar um contrato de publicidade? Claro. É claro que sim. Sem problema nenhum. Contrato de hospedagem. Contrato de hospedagem também não está previsto lá no Código Civil. Então ele é um contrato atípico, não regulamentado pelo Código Civil. Mas é possível eu celebrar um contrato de hospedagem? Sim, né? Tranquilo, sem problema nenhum. Tá? Eu posso, por exemplo, quando eu vou a um hotel, me hospedar, estou celebrando um contrato de hospedagem. Ok? Vão estar lá o contrato celebrado entre eu, pessoa física, e de outro lado uma pessoa jurídica, que vai ser o hotel, que vai estar então oferecendo a acomodação para mim. Tranquilo, tá? Então, autonomia da vontade é isso, tá bom? Princípio da obrigatoriedade dos contratos. Muito legal esse aqui. Olha só, representa a força vinculante das convenções e tem por fundamentos a necessidade de segurança nos negócios e a intangibilidade ou imutabilidade do contrato, decorrente da convicção de que o acordo de vontade faz lei entre as partes, que é o chamado princípio do pacta sunt servanda, não podendo ser alterado nem mesmo pelo juiz, como regra, tá? O juiz não pode alterar como regra. Veja bem, ninguém é obrigado a contratar, mas uma vez contratando, ele deve seguir as obrigações, os direitos que estão lá previstos. Com a contratação vai surgir, então, direitos e obrigações para as partes, e as partes devem cumprir essas obrigações. É o princípio da obrigatoriedade dos contratos. O contrato, como se fizesse lei entre as partes, é o princípio do pacta sunt servanda. Tá? Pacta sunt servanda. Ou seja, o contrato vai fazer uma lei entre as partes. O pacto celebrado entre as partes é como se fizesse uma lei entre eles. Ok? Qualquer alteração, então, no contrato deverá ter anuência bilateral. É claro, se na formação do contrato ele é bilateral, ou seja, tem que ter anuência das partes, pelo menos duas partes, é claro que a alteração também tem que ser bilateral, tem que ter anuência das duas partes. Tá? Vamos para outro princípio? Vamos lá. Princípio da relatividade dos efeitos dos contratos. Olha só, os efeitos do contrato, como regra, são produzidos em relação às partes, àqueles que manifestam a sua vontade não afetando terceiros. Pessoal, quando é celebrado o contrato, os efeitos deste contrato vão atingir apenas as partes, como regra. Tá? Vai atingir apenas as partes. Um exemplo, um contrato de locação. Então, se é firmado um contrato de locação, de um lado você tem um locador, de outro lado você tem um locatário. Vamos supor que o locatário não pague o aluguel. Tá? Determinado mês, o locatário não paga aluguel. Você não é autorizado, como regra, a ir buscar um terceiro qualquer que não tem nenhum vínculo com o contrato. Né? Por exemplo, você buscar o irmão do locatário para cobrá-lo do aluguel. Você vai chegar para ele e falar assim, olha, eu vim cobrar o aluguel. Ele fala assim, mas quem é você? Não, eu sou o locador do seu irmão. Seu irmão está devendo um aluguel e eu vim cobrar de você. Ele vai falar, peraí, eu não fiz nenhum contrato com você. Eu não assinei nada. Ou seja, vai cobrar do meu irmão. Eu não tenho nada a ver com isso. E ele está certo, tá? O princípio da relatividade dos efeitos do contrato diz o seguinte, como regra, os contratos, os efeitos do contrato devem atingir apenas as partes. Essa é a regra. Não pode as partes, então, buscarem os efeitos em pessoas que não acordaram com esse contrato, não concordaram com esse contrato, não assinaram o contrato, bem dizer. Ok? Então, essa é a regra. Então, a regra é que os efeitos do contrato só vão atingir as partes. Então, por exemplo, se você faz um contrato de financiamento, né, você financia lá um automóvel, um contrato de financiamento de automóvel. Se você não paga a prestação e, por exemplo, vai ter uma negativação do seu nome, vai negativar o seu nome em decorrência da inadimplência do contrato, é claro que, no caso da instituição financeira, ela não pode negativar o nome do seu pai, do seu irmão, da sua mãe, do seu amigo, tá? Da sua namorada, do seu namorado. Ele não pode negativar o nome de terceiro que não tem relação ao contrato. Ou seja, o efeito do contrato tem que ser direcionado às partes. Então, quem tem que ter o nome negativado será você, que está inadimplente. E não terceiras pessoas que estão fora desse círculo contratual. Tá? Muito bem, mas isso é regra. Porque temos, então, a exceção. Então, o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos é regra. Só que temos exceções. Tá? A exceção seria o seguinte, é permitido estipulação em favor de um terceiro. Por exemplo,
Quando você faz um contrato e estipula, por exemplo, que o benefício do contrato será em favor de um terceiro, como, por exemplo, seguros de vida. No seguro de vida, você pode ir lá fazer um seguro de vida para o seu irmão? Pode. Para sua esposa? Pode. Para o seu pai? Pode. Para o seu amigo? Pode. Então, olha só, você está celebrando o contrato de seguro de vida, tá? Você está lá, você, de um lado, contratantes e contratados, né? Está celebrando esse contrato e lá, só que o beneficiado desse contrato, da apólice lá de seguro, será um terceiro, que não faz parte dessa relação jurídica. Nesse caso, se por exemplo, for necessário, né? For, por exemplo, acontecer de você morrer, quem que vai ser o beneficiado desse seguro? Seu filho, por exemplo. Tá? Alguém que você tem estipulado. Perceba que os efeitos vão atingir pessoas fora da relação contratual. Mas isso é exceção, tá? É exceção, porque a regra não será dessa forma. Mas nesse caso pode. Outro exemplo também seria a contratação no plano de saúde. Eu posso, por exemplo, fazer um plano de saúde para uma terceira pessoa. Um amigo meu, por exemplo, está passando por dificuldade, eu posso ir lá e celebrar então um plano de saúde e colocando como beneficiado uma terceira pessoa. Observe que quem vai utilizar então esse plano de saúde não serei eu, será esse terceiro. Eu só fui lá fazer o contrato, eu que vou pagar, vou ter obrigações também ali, né? Direitos e obrigações, mas o beneficiado será terceiro. Agora isso é exceção, tá? Não é regra, é exceção. Então, princípio da relatividade dos efeitos dos contratos. Tranquilo? Muito bem. Outro princípio, princípio da boa-fé. Exige que as partes se comportem de forma correta, não só durante as tratativas, ou seja, quando se está buscando celebrar o contrato, como também durante a formação específica do contrato e cumprimento dele. Então, ou seja, todas as fases do contrato, as partes devem agir de boa fé. Não podem ter aquela máscara, né? A pessoa lá tem uma máscara de bonzinho e por trás é uma pessoa má. Tá? Então, ela tem que ter boa fé, tem que estar agindo de boa fé em todos os momentos aqui da relação contratual. Tá? Desde as tratativas, passando pela fase de formação, como também no cumprimento lá na execução do contrato, tem que estar de boa fé, as partes devem estar de boa fé. Esse é o princípio da boa fé e é uma presunção. Olha só, recomenda-se que o juiz presuma a boa fé, devendo a má fé, ao contrário, ser provada por quem alega. Numa interpretação contratual, o juiz vai presumir que as partes estão de boa fé. Quem vai ter que provar a má fé? Quem alega. Então, se alguém alega a má fé, ele tem que fazer prova dessa má fé, ok? Então, o princípio da boa fé. Diz lá o artigo 422 do nosso Código Civil. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa fé. Então, tá aí. Tá? O nosso artigo 422 está dispondo aí que as partes devem agir, então, de boa-fé. É o princípio da boa-fé contratual. Essa boa-fé aqui pode ser objetiva ou subjetiva, mas a boa-fé objetiva, que é aquela que se entende estar comum, a boa-fé que entende-se ser comum a todos, né? Então ela tem que estar presente aí no contrato. Outro princípio, contrato de adesão. O que seria esse contrato de adesão? É o contrato que se apresenta com todas as cláusulas predispostas por uma das partes. A outra parte, o aderente, somente tem a alternativa de aceitar ou repelir o contrato. O contrato de adesão, pessoal, é como se fosse um contrato que amarrasse o aderente, o contratante, né? Por quê? Porque é o seguinte, você recebe o contrato pronto, com as suas cláusulas pré-definidas. E a você não cabe discutir as cláusulas. Não se abre oportunidade para você discutir as cláusulas. Isso é chamado de contrato de adesão. Tá? Existem vários exemplos de contrato de adesão. Por exemplo, concessionária de energia. Você vai lá celebrar um contrato para fornecimento de serviço de prestação de serviço de energia, né? Servir energia. E aí você vai lá na concessionária e você se depara então com a pessoa, te apresenta o contrato para você assinar, né? E aí você lê e fala assim, poxa, eu não gostei dessa cláusula, tá errado, essa cláusula aqui é abusiva. Ele vai falar o que para você? Você vai assinar não? Não! Falar, então você não tem energia. Passe ali, compre então uma vela, uma caixa de vela e vá viver bem, sem energia. Por quê? Porque esse contrato todos assinam, tá? Então não cabe a você ficar discutindo se vai ou não assinar. Você assina. Você vai assinar esse contrato, porque você precisa daquela prestação de serviço, ok? Outro exemplo, geralmente faculdades. Faculdades colocam contrato de adesão. Tá lá, contrato de adesão de prestação de serviço educacional de ensino superior.
Se tem cláusula lá que você não concorda, e se você falar que não vai assinar, você não vai ter a matrícula deferida. Você não vai poder fazer a matrícula, porque é necessário você assinar aquele contrato. Ele vem predisposto. Aí você fala, professor, mas se tiver alguma abusividade? Depois você discute isso em juízo. Mas naquele momento ali, um contrato que não se abre a oportunidade para você discutir. Professor, mas tem alguma vantagem para mim, aderente, a pessoa que está aderindo ao contrato de adesão? Tem. Olha, a interpretação vai ser mais favorável a você que não teve a oportunidade de discutir as cláusulas do contrato. Claro, se você não teve oportunidade no contrato de adesão, você não pode discutir as cláusulas. É claro que então a interpretação posterior vai ter que ser em seu benefício. Diz lá o artigo 423, segue a leitura. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável a quem? Ao aderente. Então, se houver cláusulas ambíguas ou contraditórias, a interpretação tem que ser mais favorável ao aderente, porque foi exatamente o aderente que não teve oportunidade de discutir essas cláusulas. Tá? E se tiver algum tipo de abusividade, ilicitude das cláusulas, é claro que o aderente também pode ingressar em juízo, né? Inclusive alegando que o contrato foi de adesão e ele precisava assinar, né? E não pôde discutir as cláusulas e ele vai, com certeza vai poder alegar isso em sua defesa. Tá? Então o contrato de adesão é esse. São os contratos que vêm aí então dessa forma. Olha, contrato de locação não é contrato de adesão, como regra. Você vai lá alocar um imóvel, e aí quando você senta com o locador e vocês sentam, né, e vão discutir as cláusulas do contrato de locação, isso não é um contrato de adesão, né, é um contrato livre, autonomia das partes, tranquilo, cada um vai falar, olha, que dia vai ser o vencimento? Dia 5, não pode ser dia 10? Não pode. E aí o valor do aluguel? R$900. Ô, cara, faz 800. Não, tudo bem, eu vou fazer 850, pode ser? Pode. Olha, observem que eles estão discutindo as cláusulas do contrato. Isso não é contrato de adesão. Ok? Estão discutindo as cláusulas do contrato, e nesse caso aí não é contrato de adesão, ambas as partes estão discutindo. Agora, quando você vai fazer um contrato de adesão e você busca uma imobiliária, é diferente. Você chega na imobiliária, geralmente eles têm um contrato pronto, padrão, é o contrato que é passado para todos os locatários. Nesse caso, você fala, eu não concordo com isso aqui não. Eu falo o que para você? Se você não assinar, você não vai alocar o imóvel, só isso. Mas eu preciso locar. Então você assina. Aí você vai ter que assinar. Esse contrato agora é de contrato de adesão. Esse contrato de locação é um contrato de adesão. Não cabe a você discutir as cláusulas naquele momento ali. Naquele momento. Tranquilo. Outro princípio. Muito importante, pacta corvina. Tá? São aqueles negócios capazes de levantar no coração de uma das partes ou de ambas as partes um anseio pela morte da outra ou de um terceiro. Tá? Olha só, é um tipo de negócio jurídico que cria na parte a vontade que outra pessoa morra. Você fala, pessoal, mas como assim? Entendi. É um contrato que é celebrado em que as partes ficam torcendo para que outra pessoa morra. Tá? Isso aqui, na verdade, esse nome pacta corvina é uma analogia que se faz exatamente com relação aos hábitos alimentares do corvo. O corvo ele se alimenta de animais mortos. Né? E o objeto do contrato, herança de pessoa viva. Olha, observe, o corvo, pessoal, ele fica o quê? Ele fica esperando o animal morrer para ele poder se alimentar. Então, esse pacta corvina é exatamente isso, né? Um pacto que você faz como se fosse um pacto de corvos. Ou seja, você vai ficar esperando alguém morrer para você poder ter um benefício. Você auferir um benefício. Por isso é chamado de pacta corvina. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você tem um pai milionário, só que você é quebrado, você não tem dinheiro nenhum, seu pai é milionário, e aí você é filho único, herdeiro universal, ele vai passar a herança toda para você. Seu pai está muito doente, e você começa a falar, poxa vida, eu queria já gastar essa herança, mas meu pai está doente, espero que ele melhore, mas eu podia ver se eu começava a gastar antes. Aí você vai procurar uma pessoa e fala, você está vendendo essa Ferrari? Fala, quanto que é? Essa Ferrari aqui é 600 mil reais. Olha, eu quero comprar. Aí ele fala assim, tudo bem, 600 mil, você tem uns 600 mil? Eu falo, olha, eu não tenho, mas deixa eu te falar uma coisa, eu sou filho, né, meu pai é milionário, ele está muito doente, tadinho, meu pai acha que não escapa dessa vez, e aí eu quero celebrar um contrato com você assim, eu vou celebrar o contrato com você, você vai me entregar o carro, é um contrato de compra e venda do veículo. E nós vamos fazer o seguinte. Quando meu pai morrer,
que eu receber herança, aí eu te pago. Eu vou receber em torno aí de uns 10 milhões de herança. A minha herança vai estar em torno de 10 milhões. Quando eu receber herança, eu sou herdeiro universal, quando eu receber herança, eu te pago os 600 mil. Aí ele fala, não, mas é verdade, vamos lá. Aí o dono da Ferrari busca saber a vida da pessoa e verifica realmente que o pai dele é milionário, que ele é filho único herdeiro. Ele fala, poxa, mas eu não estou conseguindo vender esse carro por 600 mil para ninguém, eu vou vender para ele. Realmente o pai dele está muito mal, eu acho que não escapa mesmo dessa. Aí o que acontece? Vai lá e vende então a Ferrari, ele sai com a Ferrari, vai andar com a Ferrari, ok? Tá andando com a Ferrari ali, e aí acontece que o vendedor, então, passa mais ou menos uns 2 meses, o vendedor da Ferrari liga para a pessoa e fala, olha, e aí? Como é que é? Você recebeu herança? Não, cara, meu pai tá lá. Mas acho que ele... Vamos ver, eu acho que ele... Mas tá vivo ainda. Aí passa mais uns 2 meses, ele liga pro rapaz, e aí? Ele fala, ó, rapaz, eu vou ter uma notícia pra você, meu pai tá melhorando. Meu pai tá ficando forte, meu pai tá ficando... Olha, perceba que surge na cabeça da pessoa que vendeu a Ferrari a vontade que o pai dele morra para ele poder receber herança, para poder pagar os 600 mil para ele. E pode acontecer de até o próprio filho desejar a morte do pai, né? Dizer, poxa vida, meu pai não morre, eu preciso pagar tanta gente aí que eu prometi a herança. Então observe, né? Fica a pessoa que vendeu a Ferrari desejando, como se fosse um corvo, né? Desejando a morte do pai do comprador para ele poder se alimentar, para ele poder receber esses 600 mil. E também, né, a pessoa que comprou também fica desejando a morte do pai. Perceba que eles estão celebrando negócios jurídicos, pessoal, na verdade, de herança de uma pessoa viva. Tá? No nosso Código Civil, ele traz essa proibição. Diz lá o artigo 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Tá lá no artigo 426. Olha só, é o pacta corvina, ou seja, o pacto entre corvos. Né? Os corvos aqui não podem pactuar, então, desse sentido. Por quê? Porque geraria no ânimo das pessoas a vontade de que uma pessoa morra. A vontade que a pessoa morra. Acesse nosso blog, também inscreva-se lá no nosso canal, ok? Dê um gostei pra gente aí, dê um like para poder divulgar mais esse vídeo aqui, tá? Aí para outras pessoas. Também acesse lá nossas videoaulas, tá? Nós temos lá teoria do direito privado, direito das obrigações, direito penal, temos lá também aulas sobre esses assuntos. Para acessar os links, estão aqui embaixo, ok? E no mais, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê então na próxima aula.